Seja bem-vindo a mais um Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e mundo corporativo de um jeito completamente diferente. Eu trago profissionais de alto nível, com grande experiência para compartilhar com você como você pode se destacar, crescer e conquistar uma carreira com um propósito, protagonismo e muita performance. Hoje eu estou com uma convidada super especial, Andréia, diretora do Cesa, uma das principais empresas do Brasil quando a gente fala de inovação, de tecnologia, e a gente vai conversar sobre profissionais do futuro e o futuro, inclusive, do mundo corporativo. Seja muito bem-vindo a um Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Que bacana, que bacana. Eu queria, antes da gente entrar no detalhe um pouquinho sobre o mundo corporativo, sobre os profissionais do futuro, que a gente vai falar muito sobre isso, né? Principalmente a empresa que você trabalha, a tua história se conecta muito com isso. Queria conhecer mais um pouquinho da tua história, de como é que foi tua trajetória, até chegar nessa posição de head de gente dentro do Cesa. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho, né? Eu sou administradora de formação e trabalhei muito na parte de gestão administrativa das empresas, Tá bom. com uns 14 anos aí trabalhando em indústria e há pelo menos uns 15 anos foi que eu migrei para a empresa da área de tecnologia. E como foi essa transição? Essa transição, ela é engraçado porque eu trabalhava numa indústria alimentícia e foi muito naquele boom. Nessa época foi o boom das empresas que faziam startup, que hoje tem o nome de startup. Sim, Naquela época eram incubadoras. A gente tinha empresas que faziam aqueles laboratórios aí de experimentação e de empreendedorismo. Tá. E que aproveitavam, ensinavam empresas a desenvolver seus produtos de forma inovadora. Não tinha o nome de startup ainda, mas era assim, era uma empresa que foi incubada na área de tecnologia. Então, eu fui convidada para ir para a área de tecnologia, nesse boom dessas startups lá do passado, onde eu fui chamada para fazer o spin-off de uma empresa incubada, de um centro de tecnologia que é o Cesa. Tá bom. E que lá atrás eu fui chamada para desenvolver essa empresa administrativamente, para ela sair de dentro do Cesa, que era uma empresa incubada, e viver a vida sozinha. E aí montar toda a estrutura administrativa, de infraestrutura, de instalações, de compras, de gente, os processos administrativos, processos de contratação, de seleção, de desenvolvimento. Lá atrás ainda era uma empresa muito pequena. Tinham 50 colaboradores na época. Era uma empresa voltada para treinamento e capacitação do mundo da tecnologia. Certo. Foi assim que eu entrei no mundo de empresas da área de TI, mas muito voltada para a administração do modo geral, Ok. inclusive financeiro também. Então, Tá eu administrava toda a operação financeira e administrativa dessa empresa que estava crescendo. Ok. Depois daí, surgiu a grande oportunidade e eu sempre tive muita vontade de ir para aquela empresa mãe, que era o Cesa da empresa que eu estava. Tá. Quando surgiu uma oportunidade, né, lá, de participar de um processo de seleção para cuidar da parte administrativa do Cesa. E aí já era uma empresa de 600 pessoas, né? O que aconteceu nessa mudança de carreira? Quando eu fui chamada para ser gerente administrativa, mas depois de 8 anos, surgiu a oportunidade de eu assumir a área de recursos humanos dessa empresa. E aí foi mais uma mudança, né, da minha carreira, que antes era focado muito mais assim da parte administrativa e financeira, mas para ir para o foco de gente, de cuidar de gente. E como foi essa transição, assim, em termos de rotina, em termos de adaptação para você? Veja, quando surgiu essa oportunidade para a área de RH, que inclusive a gente chama de CH, capital humano, no lugar de recursos humanos, que a gente entende que é a questão do capital, é um valor do humano dentro da organização. A primeira coisa é um desafio enorme, é uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizagem, porque eu não tinha, de fato, uma grande experiência mesmo de RH, não, era um pouco muito mais generalista. E o RH que tinha surgido a oportunidade, não é o RH dos processos de contratação e de DP, não, era a parte mais estratégica do RH. Trabalhar a liderança, os profissionais, o próprio negócio e desenvolver as pessoas nessa evolução aí
né? Transformar o RH para um RH estratégico mesmo. Surgiu essa oportunidade para mim nisso. Foi muito difícil. Eu confesso que na época eu disse, meu Deus, a primeira coisa que vem é, será que a gente é capaz, né? Passa isso na cabeça, né? Em Mas qualquer transição. quando foi feita essa pergunta, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de me desafiar e com o intuito de aprender, sempre, né? A gente pode se preparar para isso, para as oportunidades que aparecem na vida. Mas tem um momento que você tem que arriscar. Você não Sim. vai estar preparado 100% aguardando a oportunidade acontecer. Tem que ter Quando, coragem. quando a oportunidade aconteceu, lógico, eu tinha muita experiência já no mundo administrativo e tal. Mas essa oportunidade, ela é desafiadora, porque as empresas de tecnologia têm um capital humano diferenciado. Sim. Bem diferenciados. São engenheiros, são cientistas, né? O capital intelectual é também alto e é um mercado muito desafiador, inovador, assim, em constante mudanças, né? E aí eu lembro que quando eu tive o convite da minha diretora, era do C-Level até na época, eu disse, tá certo, eu aceito o desafio. E era para incorporar, era a gestão administrativa mais o RH. Eu aceito, mas eu preciso me atualizar. Então, eu fecho com você, mas eu preciso de treinamento. Eu preciso me capacitar. Aí ela pegou e disse, tá certo, veja o que é que você quer, o que é que tem de ponta hoje e a gente vai trabalhar nisso. Então, eu assumi uma posição bem desafiadora, mas em contrapartida eu disse, preciso, não é com a cara, é a coragem Sim, só. sim, sim. É com preparação. É com preparação. E aí eu comecei a fazer um curso de RH ágil, RH estratégico, o que é esse mundo, atualizar, né? Ver quais são os projetos que dão sucesso, os projetos que dão essa ancoragem para as pessoas se desenvolverem, para as lideranças desenvolverem. E como era uma área de muito crescimento, uma evolução muito rápida, eu tinha que ser rápida também Sim, nisso. Ao mesmo sim, tempo sim, que eu sim. já estava, já caiu no colo, já assumi a responsabilidade, eu também tinha que ter alguma preparação rápida, que é uma coisa interessante que eu trago para cá, certo? A gente pensa, não, a gente vai fazer cursos de 4 anos. Isso é uma coisa, um detalhe bem importante do mundo da tecnologia, que hoje em dia Quase não existe isso mais, não né? existe isso. Dentro dessa área de Dentro tecnologia. dessa área de Eu tecnologia. imagino que isso vai incorporar também nas outras áreas. Aprendizado mais Isso, rápido, mais rápido. prático, Isso, em mais busca de prático. resultado mais imediato. É. E aí, à medida que eu estava me preparando, me formando, eu já ia aplicando aquilo No dia a dia. na minha cadeira, no dia a dia. E aí eu percebi, meu Deus, a gente precisa ter perfis diferentes dentro de uma área de RH. Outra aprendizagem muito importante foi, o RH não está dentro de uma sala, o RH são todas as pessoas das empresas. O RH tem que estar na mesa da direção tomando as decisões estratégicas. Mas, ao mesmo tempo, o RH, qualquer pessoa que é líder e tem um liderado e faz uma gestão, ele é RH, ele precisa se preocupar com o desenvolvimento das pessoas. Sim, Ele precisa gostar de gente, sim. né? Então, assim, a grande experiência foi estar se preparando, estar se formando, estar aplicando aquilo ali Na prática, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem uma coisa interessante quando eu te perguntei sobre isso, que é sobre como é que foi essa adaptação. Nas mentorias que eu faço de profissionais, independente do nível, mas eu percebo que quanto maior o nível, posição mais gerencial e o sênior, posição de direção, posição C-level, às vezes, a transição ela é, vamos dizer assim, mais complexa. Por quê? Uma transição de uma cadeira como essa de administração para a gente requer adaptação, consolidação, até você chegar na fase de crescimento, que é fazer a área crescer e se desenvolver. Só que quando a gente tem uma carreira de muito crescimento e muito sucesso, que profissionais geralmente de posições mais altas, eles tiveram muita performance ao longo da carreira deles, aplicaram muito protagonismo. Só que numa mudança como essa, eles precisam primeiro se adaptar. Isso. Se adaptar à área. Então, eu acho que o teu olhar sobre isso, de falar o seguinte, ó, eu topo, mas eu entendo, fazendo a minha própria autoanálise, que eu preciso aprender mais para entregar mais nisso que você está Isso. querendo de mim. Como é que foi essa reflexão que você teve? A reflexão essa adaptação, ela era interessante, porque era a adaptação de estar tomando conta de um time novo,
Ou seja, o time iria receber uma pessoa nova que não era especialista da área, né? Então, assim, houve uma adaptação. Então, eu tive que saber chegar, né? E aí É interessante isso. eu vou trazer uma palavra-chave. Quando você chega num ambiente novo, você tem que ter humildade. Então, saber chegar e conquistar aquele time que é uma mudança, e aí vem uma pessoa da outra área, por que não vir Alguém alguém daqui, né? Alguém daqui? nosso, entre aspas, né? Alguém nosso. Assumir. Então, foi difícil, não foi fácil a adaptação, mas com muita humildade e escuta, né? Isso é Porque excelente. quando você chega no mundo novo, você não tem as verdades ainda. Você precisa escutar aquele contexto. Você precisa escutar aquelas pessoas, né? E começar a trabalhar na confiança, na credibilidade, naquela questão, estamos juntos. E a confiança é tudo, Isso, né? eu Então, concordo essa demais. adaptação foi. E a adaptação minha do mundo novo, que aí essa questão realmente da preparação. Exato. Eu acredito que são 3 principais fases quando a gente pensa numa transição de cadeira, de posição, que é a adaptação ao novo, consolidação, que é quando você começa a se sentir mais confiante, tem mais propriedade sobre aquilo que você está fazendo, e a terceira fase é o crescimento. Isso. Só que o que eu percebo que às vezes alguns profissionais, como eles já tinham muito histórico de crescimento, quando eles mudam de área, eles já querem entrar nessa fase. Isso. Só que essa Exatamente. pressa faz com que você tenha menos confiança da tua equipe, que tome Isso. algumas decisões mais equivocadas, que ouça menos. Uma coisa que eu percebi semelhante de todos os profissionais de alta posição que eu trouxe aqui no Profissional Cast. Todos eles, em posições mais estratégicas, quando eu pergunto, me fala uma competência prática, chave, ouvir o time. É simples, mas poucos líderes fazem isso. É. E uma coisa que você falou que é interessante, eu estava na mentoria hoje de manhã com a diretora comercial de uma indústria de construção civil. Ela falou o seguinte, Rodrigo, o que é que eu faço para ter o meu time mais engajado? Eu falo, o que eu vou te falar pode ser surpresa, mas é simples. Senta com eles e faz 3 perguntas. Como é que você está? Como eu posso te ajudar? Onde eu devo melhorar? É isso aí. Você vai criar conexão com o teu time e vai fazer com que eles façam por você também, não só pela posição que você está. Então é legal numa É transição muito como legal. essa ter essa conexão. A gente passou por uma experiência muito interessante. É muita história, certo? Porque isso foi em 2018, quando eu assumi Essa área de essa gente. área, o RH. E aí, em 2020 veio a pandemia. Então, Outro mercado, outra mercado. realidade. Então, eu estava aí nessa consolidação, conquistando o time, Sim, né? sim. Trabalhando junto. Ó, estamos aqui para fazer, não vou fazer sozinha, preciso de vocês. E aí a gente experimentou essa escuta, não só com o time, né? A gente precisa ampliar. A gente é uma área Assim, eu que diria serve. suporte, né? A gente É serve. servidão. É servidão. E essa Total. pergunta que você fez aí, dessas 3 perguntinhas, a gente teve uma época que a gente começou por aí. E a gente fez 3 perguntas para a empresa inteira sobre os nossos serviços, assim, a nossa competência, o que é que o RH faz. A gente perguntou, o que é que eu faço hoje, que eu devo continuar fazendo enquanto Sim. RH? O que é que eu faço hoje, que eu deveria não estar fazendo? Ok. E o que é que eu não faço, que eu deveria fazer? O que é que tá positivo, onde eu posso melhorar e sugestões de próximos passos, né? Isso. E a gente perguntou isso para os nossos, digamos assim, clientes das outras áreas. Então, quando a gente começou a fazer essa pergunta, coisas que a gente achava que era um valor imenso que a gente fazia, para as pessoas que a gente servia, não. Aí você vê o poder da escuta. Às vezes você investe o seu tempo e o seu esforço naquilo que você acha que é valor, sem Exato. perguntar Pro teu cliente, né? para o cliente. E assim mesmo é no nosso time. Essa pergunta que a gente tem que fazer para o time é importante, né? Exato. É essencial para você botar esforço naquilo que realmente é valor. E tem um aspecto interessante que eu acredito muito, assim. Eu acredito muito no poder do exemplo dos líderes para os outros líderes. E quando a gente tem área de gente exercendo isso na prática, sem teoria, sem slide, né? Isso. Sem slide, sem Excel. Isso. Mas indo para a prática, fazendo perguntas como essa, qual é a referência e exemplo que eu dou para os líderes da companhia? Que eles também precisam fazer isso com o time deles. Exatamente. Então, eu acredito que hoje um dos principais aspectos, eu tô com a filha pequena, né? Cecília tá com 11 meses agora, vai fazer. E eu vejo o quanto ela, com menos de 1 ano, repete aquilo que ela vê.
Isso. mais do que aquilo que ela ouve, que hoje não tem sido das principais palavras. Só que quando a gente vai para o mundo corporativo, não é diferente. Não é. A gente aprende muito mais vendo alguém fazer do que apenas ouvindo o que tem que ser feito. E Isso. eu achei sensacional você fazer isso aí com o teu time. Exatamente. E a gente pode até falar aqui, dizer que isso é importante, né? Dizer o caminho das pedras, Sim, que é que sim. dá certo. Mas você também tem a necessidade de dar instrumentos e ensinar como se faz. As pessoas hoje não sabem conversar. As pessoas sabem rapidamente ensinar. Me explica como é que funciona esse aplicativo aqui. E Eu dá o passo a vou, passo e você faz. eu vou falar. Mas, quando a gente chegou para o líder nosso e dizer, olha, a gente vai começar a implantar, instrumentalizar as conversas do one-on-one. Você vai ter conversas de valor com o seu liderado. Sim. E a gente trouxe a ferramenta para isso. O passo a O passo. passo a passo. E as pessoas diziam, não, eu converso, todo dia eu converso, mas conversa tecnicamente sobre Sistema, sobre o que tecnologia, é processos. tecnologia. Mas você precisa ter conversa de valor. Você vai chamar o seu liderado, vai separar meia hora, uma hora, Para e investir nele. você vai perguntar para ele, vai conversar sobre carreira, você vai como é que ele está se sentindo, quais são os desafios, aonde é que ele se enxerga daqui a 5 anos da empresa. Então, a gente precisou ensinar os líderes e seus liderados a conversarem. Mas como é que eu vou perguntar isso? Não é. E aí ficou, não é, invadir um pouco. Não, é uma conversa de valor, não é só conversa para. Preencher sistema, Não. formulário. E aí a gente instrumentalizou, ensinou as pessoas sobre essa conversa. Nem todo mundo sabe por onde conversar. Por que que as pessoas têm dificuldade? Porque eles têm medo de não ter respostas. Isso. E aí, o que que a gente percebeu? Que os líderes, com medo de não ter a resposta, acabava não querendo Fazendo a chegar, pergunta. não querendo conversar. Mas a gente tem que dizer, enquanto líder, que o não sei, também faz parte. E uma coisa que eu falei hoje, mais uma vez, nessa mentoria, foi muito sobre essa conversa que a gente está tendo. Eu falei, uma das grandes competências dos líderes é se colocar vulnerável para os seus liderados. Isso. Porque ele cria empatia, cria Isso. conexão e faz com que os liderados também possam ser vulneráveis com o líder. Isso. E quando existe essa relação de confiança, essa vulnerabilidade é importante, porque quando tem pessoas falando, ó, eu quero melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso, o seu nível de atuação, de assertividade com o teu liderado, ele vai ser muito maior. Só que tem que partir do líder. Muitas vezes isso. Essa questão da vulnerabilidade, a gente experimentou muito quando veio a pandemia. O contexto da pandemia, quem é que sabia já viver no contexto que a gente viveu? Ninguém tinha resposta, né? Ninguém sabia. E a gente começou a perceber, todo mundo em casa, foi rapidamente, a gente, na empresa de tecnologia, foi fácil, assim, Ágil. colocar todo mundo dentro de casa e de não perder produtividade e tal. E aí estava todo mundo nas suas casas, e agora, como é que a gente vai fazer? E as pessoas vão começar a fazer perguntas e a gente Não vai ter todas as respostas. não vai ter todas as respostas. E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se afastar. Não, é nesse momento que a gente tem que dizer, ó, Ter a conexão. não sei como é que vai ser, né? Sim. Mas vamos junto construir, vamos ver uma etapa de cada vez, um dia por dia. A gente não tem a ansiedade, né? A gente aprende que a ansiedade é aquela necessidade de você prever o futuro, Excesso né? de futuro. Excesso de futuro. A gente não tem as respostas sobre o futuro, né? Vamos junto de cada vez, experimentando, aprendendo, corrigindo, ajustando. E a proximidade. Não tem como a gente se desenvolver, a gente pensar em carreira, a gente estar bem no trabalho e ter um ambiente aí propício a aprender todo dia se a gente não estiver próximo. Né? E Isso como muito é que importante. foi nessa fase de transição? Eu sei que ainda está nessa fase de transição, tem muita questão de modelo híbrido, de modelo mais home office, um modelo mais presencial. Eu, particularmente, a minha percepção é que a não presença física ali diminui um pouco a conexão e engajamento com a cultura, com a Isso. equipe, com o relacionamento. Então, eu acredito que precisa existir. Isso. Se isso é uma vez na semana, 2 vezes na semana, cada empresa tem um pouco do seu modelo. Eu acredito que quanto mais próximo, tende a ter mais produtividade, mais conexão e assim, sobre cultura, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa transição, essa readaptação? Eu percebo que existe um movimento de grande parte das Isso. empresas, e eu falo não só aqui no Brasil, não, lá fora.
Grandes empresas, big techs, Isso, estão retornando exatamente. para o modelo presencial. Então, como é que foi isso no César? A gente está vivendo nesse momento agora, né? Assim, a gente está no modelo híbrido, mais remoto, já desde a pandemia até agora, e estamos nesse momento, nesse movimento de tentar Voltar para gerar casa. mais proximidade Sim, entre as sim. pessoas, porque a gente percebe que há uma perda nesse engajamento e no fortalecimento dessa cultura e também no desenvolvimento das pessoas. A gente até sabe que no problema não é produtividade, a gente continuou super Produtivo. produtivo. A gente descobriu um mundo muito, muito legal de Sim. você saber que você pode estar em casa, você pode estar em Que qualquer está lugar, entregando, que está está entregando, está trabalhando. produzindo. Mas, enquanto organização, a gente entendeu que a parte da cultura, do engajamento e desenvolvimento das pessoas precisa, em algum momento, dessa conexão pessoal, dessa conexão física, naquele desenvolvimento orgânico, quando Então, o você pessoal vai do tomar um lado. café, quando você que aí você não precisa de um link. O link, ele é muito importante. E a gente não Sim. vai deixar de ser híbrido, a gente não vai deixar de ser remoto, porque é importante. Mas você consegue ampliar a conexão com as pessoas quando você encontra, quando você conversa, quando você sai para almoçar juntos, né? E isso faz parte da cultura das empresas. Onde é que a gente enxerga a cultura? Lógico que o grande desafio é a gente tem pessoas que vão se encontrar agora no modelo presencial e a gente está no modelo flexível, né? Assim, a gente definiu uma quantidade de dias, mas você vai escolher o dia no Que você vai mês, lá. né? Até para que esse dia possa ser um dia que faça sentido para o seu time. Não apenas para você sentar na mesa sozinho, colocar o seu fone de ouvido não, que faça sentido. Então a gente deu a liberdade das pessoas dizerem qual é o melhor dia para estar juntos, né? E aí a gente percebe que, joia, a gente vai ter essas pessoas que vão se conectar, mas 30% da empresa vai continuar remoto e a gente precisa que essa cultura seja percebida por todos, não só por quem vai se encontrar agora presencialmente. Então, a cultura precisa a gente precisa encontrar o caminho de fazer com que a cultura seja fortalecida por essa possibilidade de quem mora perto do trabalho e vai, e também fortalecida por quem está fora, Exato, né? exato. E eu acredito muito que a cultura, missão, visão e valores da empresa não é aquilo que está na parede ou que está no PowerPoint, Não, mas é aquilo que está no coração das pessoas e é. naquele trabalho que elas realizam, cada um na sua posição. Isso. É o comportamento que a gente observa. É o comportamento numa reunião, no encontro, a forma como você fala Se com as pessoas, relaciona. na forma quando você chega no ambiente da empresa, com quem você, a forma como você fala, como você se comunica. Então, cultura são os comportamentos observados, né? E aí a gente precisa observar isso, né? E realmente nada substitui você ter um encontro com aquela pessoa, né? Sim. E as pessoas que são mais seniors, eu acho que é, tá tranquilo, tá de boa, mas a preocupação da gente são aquelas pessoas que estão começando a carreira. É um estagiário que precisa desenvolver, um júnior, e aí aquele ambiente de você estar do lado ali aprendendo, desenvolvendo, né? A própria maturidade dessas pessoas se dá pela experiência do dia a dia. Posso fazer uma pergunta sincera? Pode? Esses profissionais, eles enxergam que voltando para o presencial, o desenvolvimento é mais rápido ou eles ainda não enxergam Ainda então? não, ainda não. Eu percebo isso. Ainda não. A gente está exatamente nessa discussão, e aí hoje agora, de 2 horas, teve uma roda de conversa, de manhã teve uma reunião com a empresa inteira para falar sobre isso, né? Então, não enxerga, mas a gente sabe disso, e eu acho que um pouco desse tempo que a gente teve até agora traz alguns dados e números sobre isso, mas a gente está preocupada com o futuro. A gente não pode olhar para hoje. Então, o mundo corporativo que você traz aqui nessa pauta, o mundo corporativo é olhar para frente, é o futuro. O seu passado não é o que vai levar você para o futuro que você deseja, não. Então, esse olhar para frente, tomar decisões hoje, sabendo que aquilo vai gerar, fortalecer as suas estratégias, aonde você quer chegar, é isso. Porque se eu for olhar para hoje tá ótimo, tá tudo bem, tá funcionando. Como não? A gente teve promoção, a gente teve efetivação na empresa, teve júnior, teve pleno, teve sênior e tal, né? E as pessoas ficam, mas não funciona?
né? Há um questionamento, mas é exatamente isso, é você olhar para abrir a janela. Você não olhar para a cadeira que você está sentado, mas abrir a janela e olhar para fora da janela, assim. Sim, O que é que a gente enxerga? sim. E é interessante isso, porque eu enxergo um papel e responsabilidade muito grande dessa área de gente participando dessas decisões que vão impactar no Isso, futuro, porque a gente vai exatamente. estar falando sobre comportamento, a gente está falando sobre performance, sobre engajamento, Saúde. sobre saúde. E aí a saúde não é só física, não, é principalmente Não, emocional e mental. exatamente, Né? Eu falo muito, exatamente. né, que para mim a principal competência do futuro que tem impactado cada vez mais o presente é a inteligência social, É que isso é a mesmo. habilidade de você se relacionar, influenciar, lidar com os conflitos no seu ambiente de trabalho. É, resolver conflitos, Se a gente parar exatamente. para analisar, é isso que faz a diferença. E esse é o dia a dia das pessoas no mundo corporativo. É, Se relacionar e impactar outras pessoas. exatamente. Mas você estava falando um pouquinho sobre esse futuro profissional. Para onde está indo o futuro profissional? Eu enxergo que tem algumas áreas com maior potencial profissional nos próximos anos. Dentre elas, áreas de desenvolvimento humano. Eu acredito que é uma área que a gente entendeu que o modelo de educação que a gente tem hoje, você falou um pouco disso, né? Cursos muito extensos, mais longos, o foco maior no diploma, ele é importante, é Isso. necessário. Eu não sou contra isso, Mas mas eu não. entendo que o impacto vai ser diminuído em relação Isso, a isso e a isso. gente vai ter aprendizados muito mais rápidos. Aprendizados com quem já aprendeu, aprendizados mais curtos, aprendizados mais de dia a dia, não de teoria. Segundo, área de investimentos, área financeira, Isso. eu acho que vai crescer muito. Saúde e bem-estar, saúde mental, saúde emocional vai crescer muito. Eu acredito que a área de tecnologia e inovação, que é o César está muito conectado com isso, e a área de marketing digital, que também é Isso. algo que também vai exponencializar, e eu sei que o César também tem conhecimento, tem propriedade sobre isso. Para onde está indo esse futuro do mundo corporativo dentro dessa área? Olha, eu colocaria também nessa lista. É difícil fazer um ranking, Sim, certo? sim, Mas a educação, a aprendizagem. Veja, a gente não sabe quais são as profissões do futuro, verdade. né? A gente não sabe. Então, é assim. E a educação, ela precisa ser remodelada. A gente precisa ter um olhar para a educação. A gente precisa estar ensinando as pessoas hoje o que é SG, o que é sustentabilidade, o que é você pensar para além do seu e pensar no social. A gente precisa ensinar as pessoas quando a gente fala isso, sobre isso. E aí a gente vê que a tecnologia tá junto, a tecnologia tá em todas essas vertentes suas aí. Não tem como você hoje, a gente está lançando no César um curso de IA para médicos. Então, hoje a gente tem uma turma dos médicos aprendendo sobre tecnologia. Veja, Sensacional não é isso. incrível isso? Sensacional. Então, não tem como a gente falar de nenhuma área dessa sem a tecnologia hoje. E a necessidade da gente, não, mas tecnologia, eu não sou dessa área. Não, nós somos dessa área. Todos somos, né? Todos somos, Todos somos impactados, todos somos. beneficiados com avanços E aí, tecnológicos. quando eu falo da educação, é essa predisposição, assim, qual é a competência que a gente está buscando hoje dos profissionais do mercado? São aquelas pessoas que querem aprender todo dia. Aprender algo novo todo dia. Porque o mundo corporativo de hoje não é o mundo corporativo de 5, 10 anos Não, atrás. não é. E o mundo corporativo daqui a 5, 10 anos não é igual ao mundo corporativo hoje. É, Então, o exatamente. profissional que não estiver disposto a aprender, ele vai ficar É, obsoleto e vai ficar para trás. é. E hoje a gente tem o conhecimento na palma da mão. Exato, literalmente. 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 Poderia Literalmente. dar vários exemplos aqui dessa semana minha. A quantidade de vezes que eu fui, através da tecnologia, fazer pesquisa, fazer perguntas, analisar algumas tendências. Eu hoje mesmo, eu trabalho com mentoria, faço palestras e faço treinamentos. Eu uso inteligência artificial quase todos os dias. Quase todos os dias. Seja para validação de algum tipo de conteúdo que eu Isso, faço, seja para fazer alguma estratégia que eu preciso, seja com redes sociais. Eu utilizo em quase todos os isso. dias. E isso que você faz, essa essa capacidade analítica, ela é muito importante, porque hoje o conhecimento está na mão, mas ele tem de tudo na mão da gente. Se a gente não tiver essa capacidade de analisar aquilo que está disponível,
né? Se realmente o conteúdo é válido, Faz se sentido. faz sentido. Ele não vai lhe dar as soluções. Ele não vai lhe dar. Você vai ter que ter essa capacidade de analisar, refletir e tomar as decisões com base em tudo disso. Mas ele não jamais pode decidir por você. Exato. E esse é um ponto interessante, porque eu percebo que tem muitos profissionais que eles estão com medo do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, com medo de perder o emprego. É, E eu acredito que a gente tinha que olhar do oposto. É é, entender como isso pode acelerar, nos desenvolver e a gente conseguir se adaptar exatamente para isso. é. Ser analítico em relação ao uso disso, porque eu acredito que os profissionais que conseguirem fazer isso, eles vão ter mais destaque dentro do Isso. mundo corporativo, porque eu acho que é inegável. Isso vai chegar. Vai chegar. Isso vai ser o dia a dia profissional para frente. A diferença é quem vai saber utilizar e como analisar É, para aplicar na sua realidade. é isso mesmo. Você não pode achar que você está fora disso. Aí é o mindset, certo? Certo. O mindset. Você, não, isso não é Vai minha área, demorar. não me pertence. Não. No RH hoje, no meu time de RH, a gente tem muito próximo ali, a gente com cientista de dados, com engenheiro, com design. Então, o RH hoje é formado com diversos perfis para poder a gente utilizar da tecnologia Sim. que a gente tem para poder acelerar esse conhecimento. Porque que acontece? A tecnologia está muito mais acelerada com a capacidade das pessoas aprenderem. Exato. Então, a gente tem que encontrar caminhos que possam acelerar isso. Sim. E por isso que falta capital humano, por isso que faltam pessoas e profissionais da área de tecnologia já capacitados para essas tecnologias que estão aparecendo, porque está sendo muito mais rápido da capacidade que a gente tem de aprender. Sim. Eu tenho uma missão e um propósito muito claro, que é fazer e ser a diferença no mundo corporativo. É por isso que existe o Profissional Cast, é por isso que eu faço mentorias, por isso que eu faço palestras e treinamentos. E eu me preocupo muito, eu tenho visto muito a minha preocupação com os líderes nessa transformação. Porque eu percebo que tem muito profissional que tem uma autoestima que não é tão positiva, tem muito profissional que ainda não tem muita clareza dos próximos passos, e eu percebo o papel do líder, porque a área de gente é uma área que não consegue conversar 100% com a empresa, que não está no dia a dia acompanhando tudo, Não. que é como você mesmo falou, o RH está junto dos líderes, o RH está Isso. junto dos colaboradores, mas o senso de liderança que eu percebo é o seguinte, liderança é diferente do livro, é diferente de um filme, liderança na prática é outra coisa. Liderança, para mim, particularmente, não é sobre a posição ou cargo, mas é sobre a ação que você faz de liderança. Tem 3 pilares fundamentais que eu acredito que um líder precisa fazer com o seu time. Primeira coisa, direcionar o seu time para onde ele precisa ir. Se o teu time não tiver clareza de para onde ir, o teu time vai ficar perdido, ou cada um vai apontar para um lado. Isso. Então eu tenho que ter objetivos claros, alinhamento claro, comunicação clara. Desenvolvimento. A gente está falando sobre educação, sobre treinamento e desenvolvimento. Cada líder precisa olhar para o seu time e desenvolver. E cada colaborador tem um item de desenvolvimento diferente. É isso mesmo. E o último ponto, que a gente falou lá no começo sobre o RH e a área de gente de gestão, que é servir, que é parar para ouvir. E eu enxergo que muitos líderes são colocados nas posições de liderança, cargos de liderança, mas sem ter essa preparação prévia. Às vezes a empresa não consegue fazer tudo isso dentro do ritmo acelerado, pela inovação do negócio. E eu queria te ouvir, assim, como você enxerga esse futuro? Como você coloca a tua equipe para também ser um suporte para esses novos líderes? Ou os líderes que já estão desenvolverem novos líderes? Aí, essa questão do desenvolvimento da liderança, eu acho que o que você falou é muito importante. A gente dá para conversar bastante sobre isso. Mas você saber, você se conhecer, o autoconhecimento, Sim. ele é super importante para saber se você quer estar numa cadeira de liderança. E aí, quando eu falo de liderança, a gente experimentou isso, assim. Teve gente que disse, mas não é a minha praia, eu não quero liderar pessoas. Minha liderança é técnica. Eu sou um Especialista. excelente especialista. E aí as pessoas acham que para crescer na carreira, você só vai crescer se você for um gerente, um gestor, um líder. E não é para todo mundo. Exato. Então você precisa olhar para o seu time, olhar para as pessoas, identificar o lugar melhor
qual é o potencial daquela pessoa. Não adianta que você dizer que para a pessoa crescer, ela tem que chegar a gerir. Posição X. Pode ser que ele não chegue e tá E não queira, e não talvez. queira e tá tudo bem. Você não pode forçar uma pessoa a ser líder se ela não tem primeiro esse desejo Exato. e essa aptidão. Tudo bem, aprende. Não tem quem não se desenvolva. Mas você tem que saber, é aquilo, porque a gente já teve isso, certo? A gente já teve pessoas que foram se desenvolvendo, de repente ele se viu na cadeira de gerenciar um time de 12, 15 pessoas. E ele, eu não estudei para isso, eu não me preparei para isso, mas eu gosto. E eu tô nesse mundo, tem pessoas que estão no mundo com o objetivo de Sim. desenvolver outras pessoas. Exato. Tem outras pessoas que gostam de desenvolver a parte técnica, de conhecimento e pronto. E aí você forçar, às vezes, uma carreira para uma pessoa é complicado. Então, por isso aqui, você precisa se autoconhecer, precisa conhecer as pessoas do seu time Sim. e planejar o que você quer para a sua carreira, né? Entender quais são os desafios daquela posição, porque sempre tem o bônus e o ônus, né? Exato. De tudo, de todas as Exato. coisas. Então, encontrar os profissionais, as pessoas certas nos lugares certos, eu Faz acho muita que diferença. faz muita diferença. Esse mundo ideal, ele é possível? Eu acredito que ele é possível, mas nem sempre os líderes têm esse olhar. Ele acha que não, aquela pessoa, ela é muito boa nisso, não é boa naquilo, e aí vamos fazer ela aprender isso aqui de todo jeito, porque eu preciso dela fazendo isso. Exato. E aí é tentar ver esse equilíbrio. O desenvolvimento de líderes hoje, uma empresa só cresce se a liderança tiver conectada, tiver conhecimento da estratégia, dos objetivos, de como chegar lá. Então, a comunicação é algo que é fundamental também. E os líderes vão se engajar à medida que eles conheçam e estejam comprometidos com aquele direcionamento. Concordo com você. É direcionamento e saber para onde você quer chegar e o como você vai chegar lá. Exato. Que é o desenvolvimento em conjunto, Que é o né? desenvolvimento Não só direcionar, mas caminhar junto com o teu time nesse E desenvolvimento. aí, esse desenvolvimento é a questão da mentoria que você faz. É a principal ferramenta hoje que a gente tem. É você aprender com quem você acha que tem capacidade de lhe ensinar, que já passou por aquele processo, que já sabe o que é que deu certo, o que deu errado, que tem a prática também, né? Então, assim, você ter um mentor é importante. Você saber, não, aquela pessoa, ela é referência naquilo. Então, a gente Deixa eu conversar com ela. deixa eu conversar com ela. Então, a gente tem um programa de mentoria. Bacana. A gente tem um programa uma academia de lideranças, e aí essa academia ela vai se moldando exatamente a estratégia e os objetivos da empresa. Não pode estar apartado. Exato. Isso é muito interessante. A gente tem experimentado isso. Então, a gente deu uma parada, uma pausa na academia de lideranças, porque ela estava focada nos objetivos do ano passado, e agora a gente está trabalhando para onde é que a gente quer chegar. E leva a academia Qual é de o líder liderança ideal e desenvolver o time de e liderança nessa direção, né? desenvolver o time de liderança. Que bacana. E aí esse desenvolvimento é em todo o contexto, é comunicação, é liderança do time, é ambiente de Tomar trabalho, decisão. é tomada de decisão, é a possibilidade que você dá das pessoas participarem dos processos e das tomadas de decisão também. É a colaboração, é a construção com o time. Então, a empresa de tecnologia e de inovação, hoje o SES é um centro de inovação, não se faz sozinho, Isso. né? É na construção ali do dia a dia, da experimentação, é você estar disponível a errar, E não ter medo disso. não ter medo disso, é aprender, se desenvolver nisso. Isso é que vem a aprendizagem, o crescimento e a sustentação. Você vai ter times mais fortalecidos à medida que você promove essas práticas aí de Exato. experimentação, de testar, de errar, né? Porque Exato. a gente tem que dar essa possibilidade, porque a gente não sabe esse futuro qual vai ser, Exato. né? A gente tem uma constante construção aí do que é esse futuro aí das novas profissões, do mundo da tecnologia. Totalmente. E você falou sobre mentoria. Um aspecto que fez muita diferença na minha carreira foi eu ter começado a fazer mentoria muito cedo.
Porque eu confesso que eu comecei fazendo mentorias dentro da minha empresa. Olhando para os profissionais que eu admirava, que eram referência para mim, que tinham tido a trilha ou o crescimento que eu queria trilhar para o meu futuro profissional, chamando elas para conversar e perguntando: poxa, eu admiro isso em você, como é que você desenvolveu isso? Eu vi que você saiu de tal posição para tal posição, qual seria a tua recomendação ou direcionamento para mim? Isso fez muita diferença. E ao longo da minha trajetória profissional, eu fui percebendo que eu tinha que buscar mentores internos, que eram dentro da empresa, que sabiam os caminhos, tinham network, tinham influência, e entendia da cultura de onde eu estava, e mentores externos, porque era alguém que estava preocupado só com a minha carreira. Então eu fui fazendo isso em paralelo, mentores internos e mentores externos. E o meu crescimento profissional, eu acredito que para a velocidade do meu crescimento, isso foi muito mais importante do que o MBA que eu tinha feito, do que a faculdade. Sim. Que isso me ajudou no conhecimento, mas o meu crescimento para eu conseguir me destacar e crescer na prática, no mundo corporativo, no dia a dia, foi aprendendo com quem já tinha feito isso. Quem já tinha tido resultado. E eu parei para analisar, eu disse, o que é que significa mentor? Eu mesmo, fazendo reflexões comigo mesmo. Para mim, a reunião mais importante da minha semana é a reunião que eu tenho comigo mesmo. Quase ninguém faz isso. Porque a gente entra no piloto automático, às vezes, na segunda-feira, na demanda, e sempre vai ter demanda, sempre vai ser corrido. Não importa a tua posição, é difícil que não seja assim. A maioria são assim, mas eu sempre me policiei. Eu preciso ter uma reunião comigo mesmo. Por quê? Eu vou definir as estratégias, eu vou definir as prioridades, para depois ir para a execução. Porque onde está o meu tempo, ali está o meu principal investimento no trabalho. É isso mesmo. Eu tenho esse olhar sobre a gestão do meu tempo, né? E eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo para isso. Mas quando eu olhei para a mentoria, eu falei o seguinte: quem é um mentor que eu tenho que procurar? Primeiro, é alguém que tem conhecimento sobre aquilo. Seja sobre a área, seja sobre a posição, seja sobre crescimento profissional, transição de carreira, ou a trilha interna que eu tenho. 2, experiência. Será que ele só fez isso para ele, ou ele faz isso para outras pessoas também terem resultado? E o último ponto é resultado. Para eu parar para ouvir, a pessoa tem que ter resultado. Não adianta você parar para ouvir quem não teve resultado. Essa pessoa pode te dar uma sugestão, mas alguém que já teve resultado, ele já aplicou, já testou, já errou, e talvez te direcione para um caminho mais rápido, ou mais seguro, enfim, mais estratégico. Então, eu mapeei muito isso, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre, se você pudesse dar um conselho ou direcionamento sobre quem quer entrar nessa área, qual seria? De tecnologia e inovação, como vocês fazem. Eu diria que, primeiro, você precisa gostar de aprender e de estudar. Sim. Isso é fundamental. E você precisa sair do seu mundo e ir para fora. Participar encontrar essa rede onde as coisas estão acontecendo. Ok. Onde as inovações acontecem, onde as trocas dessas experiências, desse mundo de tecnologia, é ler, é estudar, é aprender e estar fora do seu quarto, do seu computador e encontrar essa rede. Se trabalha muito em rede. Sim. A área de tecnologia está sempre muito em rede. Então, você ouvir podcast também. A gente tem um mundo acontecendo aí, né? Ouvir podcasts, ler, participar de feiras de inovação. Então, a gente tem agora, em outubro, vai ter o Hack and Play. Hack and Play é um grande hub de empresas de tecnologias que vai estar lá trocando experiências. Isso em São Paulo? Não, aqui em Recife. Aqui em Recife. E junta a tecnologia com a arte no ecossistema ali do Porto Digital. Então, assim, tem muita coisa que até você não paga para isso, assim. Tem muita coisa acontecendo. Então, se você quer entrar no mundo da tecnologia, estudar sempre, estar disposto a aprender todo dia, ser curioso e sair para encontrar as pessoas desse mundo da tecnologia. Boa. E para quem quer se destacar, crescer e assumir altas posições no mundo corporativo, quais seriam os principais direcionamentos que você daria? Do mundo corporativo. Independente se é na área de tecnologia, se é na área de inovação, se é na área de alimentícia. Veja, tem uma competência que a gente tem conversado muito chamado de ambidestria. Você tem a capacidade de você cuidar e trabalhar naquilo do seu dia a dia e, ao mesmo tempo, você ter um olhar para o futuro, certo? Tá bom. Então, eu não tinha ouvido esse termo ainda, eu confesso. Ambidestria. Achei legal. Você, assim, todo mundo vai ser ambidestro no mundo corporativo? Não.
Mas você tem que ter parte da sua empresa ou do seu time, ou pessoas com essa capacidade de estar ali fazendo a máquina rodar, mas ao mesmo tempo tá na inovação, tá pensando lá na frente. Meu Deus, eu Para onde vai preciso, essa eu área? preciso resolver uma necessidade. Isso aqui não tá resolvendo, porque ainda não tenho um produto, não tenho um serviço para isso. Então, de que forma eu vou eh, desenvolver isso? Ou procurar quem está fazendo isso? Ou inovar. Porque o que é inovar? É você satisfazer a necessidade ou de um problema de uma empresa com Exato. algo que ainda não existe. Ou se existe, você precisa melhorar. A Né? Então, inovação para mim é então, fazer diferente ou melhor aquilo que você vinha fazendo para ser a solução. isso. Então, essa capacidade dessa ambidestria desse mundo corporativo é isso. É você ter esses dois olhares. Um para aquilo que está acontecendo e que você tem as suas entregas, o seu desenvolvimento e tal. Ok. E também o que é que de novo está acontecendo para além do meu dia a dia. Então, essa Exato. ambidestria, eu diria que no mundo corporativo. E outra coisa, ambidestria, protagonismo e a sua capacidade de relacionar e desenvolver e resolver problemas. Boa. Mundo Boa. corporativo, na minha cabeça, assim, está muito voltado para isso. Como se destacar? Sua capacidade de resolver problemas, de se relacionar, de pensar para além da sua caixa aqui, pensar, né? E você ser protagonista. Você não pode esperar hoje em dia as coisas acontecerem. Você tem que estar ali testando, conversando, questionando. Você saber fazer perguntas é bem importante. Mostra um protagonismo que você, né, que você tem. Então, Total. assim, eu diria que é um caminho interessante. Total. Eu acredito que existe um novo olhar que você tem que dar para sua carreira. Eu acredito que os profissionais precisam analisar a sua carreira como um negócio. Todo negócio investe nele para que ele consiga crescer. Todo negócio tem que ter um propósito, uma missão forte para conseguir acontecer. Todo negócio tem que ser protagonista da sua área de atuação. E quem quer crescer também tem que entregar performance. É. Você não assumir altas posições se você não tiver propósito claro, protagonismo no teu dia a dia e não entregar resultado. Uma das coisas que a gente analisa para trazer para profissionais hoje, na análise de perfil de LinkedIn, do currículo, é olhar para a trajetória e para a história daquela pessoa e identificar que resultados, que transformações ele fez ao longo da jornada dele. Então, é uma pergunta que eu encaro assim como matadora, assim, é uma pergunta importantíssima. O que foi de transformação? O que é que você transformou? O que é que você desenvolveu? Que resultado foi que teve na sua trajetória, na sua história de vida, que lhe encheu de orgulho? Poxa, aquilo ali foi muito difícil, mas olha o que eu consegui. Eu transformei, eu saí de um ponto zero para um ponto 10 aqui. Essa jornada aqui de transformação é aquilo que a gente quer encontrar nas pessoas. Então, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, pergunta, conta a sua história. Eu até achei interessante, porque eu sentei aqui no estúdio e a frase que tem ali no de Luminoso tem assim, acho que é Qual é a frase que tem ali, Caio? conta a tua história. Aí eu disse, poxa vida, é a pergunta inicial, conta a tua história. O que é que Exato. de transformação tu conseguiu fazer na tua vida até hoje, na tua jornada profissional? Aí você fala assim, não, André, mas assim, uma pessoa que está começando a carreira, que história ela tem para contar? Tem para contar. Ela Todo mundo pode não tem. ter iniciado no mundo corporativo, mas ela tem uma história para contar. Verdade. Um estagiário que entra lá no César tem uma história para contar, de vida, de relacionamento, de marcos importantes na vida dele, numa escolha que ele fez, numa coisa que frustrou ele e depois ele consertou e deu certo. Então, você contar a sua história e saber assim, qual foi a transformação e o resultado que você conseguiu ao longo da sua jornada é importantíssimo. Fortalece e valoriza a tua marca profissional. Exatamente. Tem algo interessante, né? Como eu cuido algumas vezes de recolocação, algumas vezes de promoção, algumas vezes de transição. Em todos esses momentos, muitas vezes eu preciso fazer um trabalho ali no currículo LinkedIn do profissional. E eu sempre recomendo que eles coloquem não só a experiência, as atividades que eles fizeram, mas as conquistas que eles tiveram nas Isso. posições que eles passaram.
É E isso. para ser muito sincero, eu percebo quanto as pessoas da área de gente e gestão, recrutamento e seleção valorizam isso. Isso. Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. É. Mas já imagina, você entra lá no LinkedIn ou no currículo da pessoa e vê que ela teve conquistas de determinadas premiações, reconhecimentos, histórico de resultado. Todo mundo quer trabalhar com quem entrega resultado. É isso aí. As empresas precisam de profissionais que sejam a solução para cada posição. É isso. Só que os profissionais hoje não estão enxergando isso. E quando eu falo que cada um tem que olhar a sua carreira como negócio e se transformar, por exemplo, num André SA, num Rodrigo SA, é porque é dessa maneira que ele vai conseguir gerar mais valor para o seu negócio, ser um profissional mais valorizado e reconhecido no mundo corporativo. Sim, É exatamente isso. é né? isso mesmo. Exatamente isso. É isso mesmo. Então, aqui, eu queria te ouvir sobre o seguinte: teria algum tipo de filme, série, livro, alguma coisa que você deixaria para quem está acompanhando a gente se desenvolver? Eita. Podcast. Tem o César Cast. Pode falar do César Cast, pode falar do César Cast. Vai lá, curte o César Cast. Tem muito conteúdo de diversas áreas, não só tecnologia, mas a aprendizagem, os temas de discussões que estão no momento aí de IA, né? IA para quem não é de tecnologia, O que é IA? Pode ter alguém que não sabe o que é IA. inteligência artificial. Exato. São os robôs que a gente tem hoje Exato. que nos ajudam, né, a ter mais conhecimento Verdade. de uma forma mais rápida. Mas o CésarCast, eu acho que tem muito conteúdo legal ligado à área de educação corporativa, Show. do mundo corporativo, da tecnologia, as tendências, até a parte mesmo do digital também. Eu acho que é um podcast interessante. O livro, eu queria deixar, eu acho que tem um livro chamado Mindset, Conheço. conhece? É um livro que eu acho sensacional, dá uma Visão legal sobre visão isso. legal sobre isso, né? Sobre realmente o nosso pensamento, para poder a gente não estar preso ao pensamento de hoje. A gente Exato. olhar um pouco para além, né? Boa. Das nossas crenças, que às vezes nos limitam. Boa. Então, eu acho que é bem interessante. Agora, série, não vou lembrar. Não precisa ser tudo não, mas o livro já ajuda. Eu li esse livro e recomendo Não é? também, porque é um livro que faz você olhar diferente para a maneira que você se torna mais flexível, mais rígido para quem você é hoje. Isso. E deixa a tua cabeça mais aberta para que você se transforme numa pessoa e profissional melhor, com ações simples, mas Isso. gerando alto nível de impacto. Isso. Foi isso que eu aprendi com esse livro. A minha cabeça ela precisa expandir. É E o isso. meu desenvolvimento ele precisa ser contínuo e constante. Exatamente isso. Porque dessa forma eu cresço. Isso. Senão eu fico obsoleto. É. É basicamente É isso. Né? basicamente isso. Mas teria alguma. Tem também um outro podcast muito bom chamado Profissional Cast. Esse aí, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tá isso. disponível. E todo mundo precisa continuar acompanhando. Mas teria alguma mensagem legal, alguma pergunta, alguma coisa que você queria trazer também pra gente finalizar aqui o podcast? Não, eu quero agradecer mesmo a participação aqui. Eu acredito muito no humano, na capacidade que as pessoas têm de se reinventar. Eu acredito muito no profissional, que tem essa capacidade a resiliência, né? A capacidade de aprender um com os outros, de errar, de se refazer, se renovar e de ter experiências novas ao longo da sua carreira. Eu acredito muito nisso, no humano. E no poder que a gente tem de fazer as coisas acontecerem, transformarem através das pessoas e no relacionamento que a gente tem Perfeito, entre elas. perfeito. Eu acho que essa é a mola mestra aí no sucesso das empresas e no nosso próximo sucesso, né? Sucesso é uma palavra que às vezes a gente fica até com medo de usar, né? Mas quando eu falo de sucesso, é aquele bem-estar, aquela satisfação, é você acordar de manhã e você estar feliz porque você vai, naquele dia, ter um aprendizado, você vai encontrar pessoas, você vai trocar, você vai dar resultado Exato. e você vai poder ajudar alguém a se desenvolver. Então, eu acho que sucesso, na minha concepção, é isso. É você acordar cedo e saber que aquele dia não vai ser mais um dia que o sol vai nascer e a lua vai chegar e você vai dormir. Mas aquele dia foi um dia importante que você aprendeu e você ajudou as outras pessoas a aprenderem junto com você e se desenvolver. Perfeito. Eu acredito, falando sobre sucesso, né?
Para mim, especificamente, um dia de sucesso é um dia que eu tenho Deus, saúde, família e trabalho presente no meu dia. É isso É mesmo. um dia que eu me conecto com Deus através da leitura da Bíblia, por exemplo. É um dia que eu cuido da minha saúde física ou emocional. É um dia que eu tenho tempo de qualidade com a minha família. E é um dia que no trabalho eu faço a diferença na vida de alguém. E quando eu volto para casa, eu teria orgulho de chegar para minha filha hoje, por exemplo, e falar: filha, papai hoje ajudou alguém. O papai com o trabalho dele fez a diferença no negócio, na carreira, na vida de alguém através do meu trabalho. É isso Então, eu aí. acredito que a gente passa mais de um terço do nosso dia e da nossa vida no trabalho. A gente não trabalha só pelas horas que a gente está lá. Não, E a gente também não exatamente. trabalha só pelo salário que cai no dia 30. Isso. A gente precisa fazer do nosso trabalho um lugar de realização É pessoal e para nossa família também. isso E mesmo. que com o nosso trabalho a gente consiga fazer a diferença na vida, no mundo corporativo, no lugar que a gente faz parte, na empresa. É isso mesmo. E para mim, quando eu decidi abrir mão da minha carreira para poder continuar fazendo o que eu faço hoje, que é fazer a diferença na vida das pessoas do mundo corporativo, é porque eu quero que mais pessoas eu consiga me conectar e juntos a gente consiga fazer a diferença no mundo corporativo. Dá para perceber o quanto você faz isso através do teu trabalho, né? Dá para perceber o quanto essa área de gente... Eu tenho conversado com muitas pessoas em posições estratégicas nessa área. E o cuidado com pessoas é realmente incrível. Tem uma frase para eu fechar aqui essa reflexão que eu acredito muito, que é: o limite do seu crescimento profissional é você. E é você que vai determinar, inclusive, onde você quer chegar. Vai depender da tua dedicação, do teu esforço, do teu investimento, que pode ser com dinheiro, mas o maior, na verdade, é com o teu tempo. Onde é que você está colocando isso? É isso mesmo. Parte de você acreditar em você mesmo. Ninguém vai fazer você acreditar em você se você não for essa pessoa, né? Então, assim, quando você pensa, meu Deus, isso é muito difícil. E aí você se coloca naquela posição. Não, é possível. Nós vamos junto encontrar o caminho. E aí, quando você atravessa aquilo, você, meu Deus do céu, como é que eu consegui passar por aquela fase, né? Sim. Por aquele momento. Então, assim, acreditar em você mesmo, se conhecer, é importantíssimo, né? Confiar que você é capaz, confiar que você tem uma capacidade de se reinventar, de se reconhecer em novas posições, em novos caminhos. Isso é muito importante. E não de esperar que as outras pessoas acreditem em você se você mesmo não acreditar. Exato. Eu acredito que um profissional, ele precisa ter 3 sentimentos sobre a carreira dele: orgulho do passado, admiração por onde ele conseguiu chegar, mas confiança do futuro que ele consegue se adaptar. Porque se ele olhar para trás, o desafio que tem para frente pode ser talvez muito menor do que ele imagina. E confiar nele próprio, como você acabou de falar, faz muita diferença. Faz. Eu queria te agradecer por esse episódio. Eu acho que foi sensacional as reflexões. Legal entender mais a fundo sobre como se comportar em cenários novos, de para onde está indo o futuro profissional, entender dessa área de inovação e tecnologia, mas tudo isso com olhar de gente, desenvolvimento humano, com capital humano, porque Isso. são as pessoas que vão construir todo esse resto. Parabéns pela tua história, Obrigada. pela tua trajetória, pelo trabalho que você tem realizado numa das principais empresas do mundo. Não é só do Brasil, mas eu acho que está expandindo para o mundo. Tá. Sobre o César ser inovação e tecnologia, eu sei o teu dedo e do teu time, com certeza, em toda essa construção. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu investimento aí em gente. Pois é, Parabéns mesmo. Muito feliz de estar aqui. que bacana. Essa é a minha missão e meu propósito. Vamos sim. Eu quero te agradecer também por ter ouvido ou estado com a gente até aqui nesse episódio. Você sabe, se você quer construir uma carreira com propósito, protagonismo e alta performance, Profissional Cast é o seu lugar. Seja bem-vindo a um novo jeito de fazer a gestão sobre a própria carreira para que você se transforme no Profissional SA. Na próxima semana tem mais um episódio e eu também conto com você.